Muito boa tarde, São Luís. Boa tarde, amigos e amigas. Já estamos juntos a partir de agora pela TV Maranhense, canal 17, em mais uma edição do nosso programa O Linha de Frente. Muito obrigado você que nos acompanha em São José de Ribamar, cidade patrimônio cultural da humanidade, amigos de Raposa, de Pasto Lumiar, amigos e amigas de São Luís, cidade patrimônio cultural da humanidade. Muito obrigado você que está nesse momento em casa ou no trabalho. Muito obrigado pela forma tão respeitosa, tão carinhosa. As famílias que nos recebem todos os dias. Você que permite que o nosso sinal chegue até a sua casa, ao seu lar, nesse momento tão importante que é o horário da refeição, onde você está reunido com a família. E aos trabalhadores e trabalhadoras que nesse momento estão dedicando um pouco do seu tempo, do seu dia tão corrido, tão precioso o seu tempo, para nos prestigiar. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amigos e amigas de Alcântara, de Bequimão, Bacurituba, Palmeirândia, São Bento, muito obrigado, amigos que estão neste momento em Pinheiro, um grande abraço. Todas as cidades da Baixada Maranhense, onde está chegando neste momento o nosso sinal, muito obrigado. Amigos de Icatu, Bacabeira, Morros, Humberto de Campos, Rosário, Santa Rita, a todos vocês um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Itapecuru-Mirim, um troncamento, muito obrigado. Santo Amaro, Paulino Neves, Barreirinhas, a todos vocês um grande abraço. Amigos e amigas, já estamos juntos em mais uma edição do seu programa O Linha de Frente. Que bom, que maravilha reencontrá-los nesta tarde de terça-feira. A todos vocês um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. O segundo dia da semana, desejamos para você uma tarde sensacional e um dia perfeito, positivo, produtivo e muito abençoado para todos nós. Amigos e amigas, muito obrigado pelo carinho da audiência. E eu disse ontem aqui no programa que eu devo estar me afastando do programa na sexta-feira. No sábado, eu estarei sendo internado, vou fazer um procedimento cirúrgico. Como já disse ontem, passo por um momento de um problema, de um câncer no pâncreas, um problema grave, muito sério, e tão sério e tão grave também é o tamanho da cirurgia, que deve durar em torno de 7, 8 horas, mas eu estou nas mãos dos melhores médicos do universo, nas mãos de Deus, nas mãos do Dr. Luiz Eduardo Veras Pinto, cirurgião do aparelho digestivo, e toda a sua equipe, a equipe do Hospital Universitário onde serei submetido. O meu comunicado é que, naturalmente, a partir da próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, eu terei uma pessoa me substituindo aqui no programa, enquanto eu passo por esse momento cirúrgico e depois a recuperação. E logo, logo, nós estaremos juntos, se Deus quiser, aqui no nosso programa No Linha de Frente. Vai sentir saudade de mim, seu Léo? Muita saudade? Diferente, né? Você é saudade aliviada, eu sei, né? Saudade bem aliviada. Mas eu vou voltar, não te preocupa não, tá bom? As perspectivas em relação ao tratamento, em relação à cirurgia, são as melhores possíveis. Meus amigos, nós começamos o programa de hoje fazendo uma abordagem muito importante e muito séria. Nos últimos programas eu tenho feito alguns questionamentos, inclusive, se não me falha a memória, ontem mesmo eu fiz esse questionamento, a respeito dessa incidência de violência de gênero, incidência de violência contra mulheres. Porque, como eu comentei aqui no programa, nós temos uma legislação específica, nós temos um trabalho de divulgação, nós temos um trabalho de comunicação, nós temos a polícia que age, a polícia militar agindo dentro dessa linha de combate, de combater a violência contra a mulher. Nós temos a Polícia Civil, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, eu acho que uma das primeiras desse país que nós temos aqui no estado do Maranhão, aqui na nossa capital. Nós temos a Polícia Civil bem estruturada para atender, para acolher mulheres vítimas de violência. E a gente vê a cada dia que passa essa situação que eu julgo que já se tornou epidêmica, como se fosse uma epidemia. Como se fosse uma epidemia, porque os números, eles são sempre preocupantes. Eles parecem que a percepção que nós temos é que eles são sempre crescentes, nunca decrescentes, né?
Agora, isso nos deixa muito preocupados, mas também, por outro lado, a gente tem que ressaltar o trabalho dos órgãos de segurança, e em especial da delegacia da Casa da Mulher Brasileira, de todas as instituições que ali estão organizadas e aparelhadas para acolher, para combater e para tentar dar um basta nessa situação que parece estar sendo difícil. Mas vamos conversar hoje com uma das pessoas que tem um dos papéis muito importantes nesse contexto de combater a violência contra a mulher. Ela é, pode-se dizer, uma das pessoas mais importantes hoje dentro do contexto de segurança pública em relação à proteção e os direitos da mulher, que é a delegada Kazumi Tanaka, que já está conosco aqui. Delegada, seja bem-vinda, é um prazer reencontrá-la e principalmente no nosso programa para a gente tocar nesse assunto que cada dia parece que ele se torna... Eu fico extremamente mais preocupado. Inclusive tivemos uma situação agora onde uma integrante das Forças de Segurança do Estado do Maranhão foi agredida brutalmente, covardemente, dentro de um curso de aprimoramento de uma instituição de segurança para mulheres, ou seja, até dentro do próprio sistema há esse tipo de violência enraizado que nos deixa, de certa forma, também muito preocupados. Boa tarde. Boa tarde. E, novamente, é sempre um prazer vir aqui no seu programa também, reencontrar também toda a equipe. Sempre muito bom, sou sempre muito bem acolhida. E, de fato, é algo que sempre nos preocupa, porque nós não vemos, especialmente, números que sejam mais evidentes de que há uma diminuição nos índices de violência contra a mulher. Mas também, em razão de nós compreendermos que nós temos esse trabalho já de longa data e também esse amadurecimento do por que ocorre essa situação e ainda não diminui esses números, a gente chega às raízes disso tudo, que é a situação de nós identificarmos que nós vivemos numa sociedade machista, numa sociedade que é misógina e que na estrutura dessa sociedade ela coloca que a violência dentro das relações domésticas e familiares é natural, que o homem é assim mesmo, que a mulher tem que aceitar e tolerar em nome de todos e esquecer e se colocar em plano secundário, nem que a mulher, às vezes, para isso, se coloque em alta situação de risco. E aí, então, a gente sabe que não depende apenas da atuação do sistema de segurança pública para resolver aquela situação. A questão e o problema é muito mais estrutural da sociedade, e a sociedade atualmente ela está da maneira como está, que já vem de longa data, já vem dos nossos tataravós, dos nossos avós, que passaram para as nossas mães, que passam para nós essa estrutura que faz com que a gente sequer às vezes enxergue que aquilo ali é violência. Por exemplo, atualmente é que a gente tem discutido mais sobre a questão da violência psicológica, mas até bem pouco tempo a gente não conseguia identificar que a violência psicológica, ela também era uma forma de violência que às vezes maltratava mais a mulher do que às vezes uma própria violência física. Vamos só para explicar para o telespectador o que se caracteriza a violência psicológica, doutora Kazumi. A violência psicológica no dia a dia que a gente pode identificar são as humilhações, os xingamentos, constrangimentos, aquele maltrato com a mulher diário. E para aquela mulher que está numa relação doméstica e familiar, que todo dia ali é carregada de uma série de humilhações, carregada de uma série de desprezos com relação ao que ela faz, ao que ela diz, que é menosprezada mesmo naquela relação, em que se verifica que naquela relação que ela tem de marido, mulher, namorado, namorada, a palavra do homem tem maior valor do que a palavra dela. E aquele homem com que ela se relaciona, ele tem a necessidade de controlar tudo o que ela faz. Ele tem necessidade de controlar os tempos, com quem ela fala, que locais ela frequenta. Então, assim, são relações que já nascem, que não sejam saudáveis. Elas já nascem de maneira errada, mas nascem de maneira errada porque os homens e as mulheres aprendem a tolerar e a aceitar que padrão de relacionamento é esse. Então, a gente tem que começar realmente a questionar que isso não está certo, que a gente tem que buscar relacionamentos de mais respeito, de mais igualdade, para que a gente tenha, de fato, resultados que a gente quer alcançar, que são resultados em que se verifica que o número de feminicídios diminuiu, que o número de outras formas de violência contra a mulher tem diminuído, mas isso passa por todo um processo, né? E esse processo requer investimento, tanto no que se refere ao investimento de políticas públicas, em todos os setores, educação, saúde, trabalho e renda, segurança pública também, legislações também, como você também colocou há pouco, né?
além da Lei Maria da Penha, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, por si só, ela não transforma essa realidade. Quem dera que lei transformasse por si só a realidade, né? Se fosse assim, por exemplo, nós já teríamos resultados altamente positivos da lei de drogas, porque a lei de drogas, de combate às drogas, ela é anterior à Lei Maria da Penha, bem anterior. Bem anterior. E aí nós não temos resultados de diminuição da questão do tráfico de drogas. Mas por quê? Porque não houve, no decorrer desses tempos, um investimento mais maciço numa política pública de enfrentamento ao tráfico de drogas. Mas, doutora Kazumi, tem um outro ponto nessa questão toda da violência contra a mulher que me chama muita atenção. A crueldade como algumas mulheres são agredidas ou até mortas, ou seja, nós tivemos agora recentemente um caso aqui, eu acho que está com 20 dias, 30 dias, de uma senhora que teve o corpo incendiado pelo companheiro, ou seja, é de extrema crueldade, transcende a essa questão do racional, da racionalidade do ser humano. Sim, exatamente. Inclusive esse caso está sendo investigado e acompanhado pelo Departamento de Feminicídio aqui do Maranhão, que inclusive é um dos poucos estados que dispõe de um espaço como esse, que é um departamento especialmente designado só para investigar esses casos de feminicídios acontecidos aqui no nosso estado. E aí tem acompanhado desde o início o que se identificou sobre essa investigação, que a mulher, infelizmente, essa que foi assassinada, ela não tinha registrado anteriormente qualquer boletim de ocorrência, ela não tinha pedido medidas protetivas de urgência, então é importante identificar isso. Inclusive, também, outro dado que é importante também para ser trazido é que todas as mulheres que foram assassinadas, tanto em 2022 como agora em 2023, nenhuma tinha um registro de ocorrência numa delegacia, nenhuma tinha pedido medida protetiva de urgência. Então, assim, o que isso nos demonstra? Que a gente está fazendo o que é possível ser feito, mas que as mulheres precisam ser fortalecidas para alcançar o Estado e pedir socorro. Porque o que acontece? Às vezes, nessas investigações desses feminicídios que ocorrem, os delegados que vão fazer a investigação, o que eles identificam? Ela não tem um registro de ocorrência, ela não tem uma medida protetiva. No entanto, tinha um vizinho que tinha conhecimento que de vez em quando ela apanhava. Tinha um parente que já viu que ela estava afastada do convívio com as outras pessoas, que ela vivia mais triste, já viu choro de criança no final de semana, ele chegando em casa bêbado. Então, assim, tinham indícios de que as pessoas que estavam ali próximas tinham a possibilidade de intervir para evitar uma situação pior, né? Já que a gente sabe também, principalmente, que o feminicídio ele não é de uma hora para outra. Não é o marido que acorda, vou matar minha mulher, pá. Né? É uma escalada. Situação progressiva. Progressiva, uma escalada de violências. Começam normalmente com as psicológicas, que são essas humilhações, constrangimentos e tudo mais, aí vai cada vez mais ascendendo. Mas, doutora Kazumi, a senhora disse que, e a gente também entende dessa forma, que esse problema da violência está estruturado na sociedade. Mas a sociedade também tem que fazer sua parte, porque a sociedade, o indivíduo, o cidadão ou a cidadã, eles têm que se indignar, e a forma mais correta de se indignar é denunciar o que se vê, o que se tem na vizinhança. Inclusive, nós temos uma legislação estadual que as pessoas têm a obrigação de chamar a autoridade policial em qualquer indício, em qualquer situação de agressão à mulher, não é isso? Exatamente. Nós temos uma lei específica aqui do nosso estado, que é a lei de condomínios. Então, se você mora num condomínio residencial, de apartamento, seja lá o que for, o condomínio, através de seus representantes, tem a obrigação de comunicar, né, para as autoridades sobre aquela situação de violência que se tem conhecimento, sob pena, inclusive, de multas até altíssimas e tudo mais, e outras responsabilidades. Então, a gente tem leis severas para punir, para estimular que haja essa denúncia. Mas também as pessoas têm que entender que, por não ser um problema simples, não basta chegar para aquela mulher que vive numa relação doentia, numa relação abusiva, e dizer para ela, fulana de tal, estou vendo que você está apanhando, estou vendo que ele está te torturando psicologicamente, vai na delegacia, denuncia. Só isso não resolve. Só isso não resolve, porque esse discernimento a mulher tem. Mas por que ela não se movimenta? Ela não se movimenta porque ela pensa, mas meus filhos vão... Tem a dependência econômica? Dependência econômica, não estou trabalhando, não tenho um teto. Se eu largar dele, ele falou que não tem juiz no mundo que obrigue ele a pagar a pensão. A minha igreja, às vezes, não proíbe que eu me rebele contra o meu marido. Ele prometeu que vai mudar. Mas aí eu estou com ele, mas ao menos ele é um bom pai para os meus filhos. Eu estou com ele, ele é ruim no final de semana, mas ao menos não falta nada para a gente dentro aqui de casa, para a nossa alimentação. Eu estou com ele, mas
há dependência também emocional daquele homem. Emocional, né? E às vezes a mulher, quando está naquela relação ruim, está no olho do furacão ali, ela não consegue perceber o grau de risco que ela está. Ela está ali, ela está numa situação péssima, todo mundo que está ali por perto percebe que a situação está cada vez ficando mais pior, está ficando cada vez pior, mas ela não consegue ter o discernimento, por quê? Porque ela está no olho do furacão. Ela não consegue perceber o quanto de risco ela está correndo naquela relação ruim. Aí cabe, como você mesmo colocou, às pessoas que estão identificando aquela situação de recorrer às autoridades competentes para poder fazer alguma intervenção para evitar situações piores. Doutora Kazumi, o vereador de São Luís, o Nato Júnior, ele apresentou essa semana lá na Câmara um projeto de lei que ele pretende instituir um botão de alarme no sistema de transporte público de São Luís para casos de assédio sexual, que é uma outra violência que se tornou rotineiro, constante, que as mulheres sofrem constantemente, principalmente em locais públicos e em ônibus, inclusive. Eu gostaria que a senhora falasse se esses mecanismos eles vão ajudar, de que forma podem ajudar e de que forma as delegacias da mulher estão tratando essa questão do abuso sexual contra mulheres. Nós temos, de fato, que buscar todas as estratégias possíveis e alcançáveis para poder prevenir essas situações, para poder reprimir essas situações, né? E em razão disso, especialmente do trabalho preventivo que a gente tem feito, não apenas a delegacia, mas a delegacia em parceria com todos os organismos da rede, como você mesmo colocou. Alguns fazem parte da Casa da Mulher Brasileira, como o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, Centro de Referência, Patrulha Maria da Penha e tantos outros, Guarda Municipal. Mas os outros órgãos também da rede, eles estão fazendo esse trabalho preventivo de levar essa informação. Olha, tem que denunciar, tem que pedir ajuda. E aí um sistema como esse, como foi proposto pelo vereador, é super interessante. É mais uma estratégia para facilitar a vida da mulher, para que ela recorra numa situação de assédio e buscar ajuda. Porque a gente sabe, por exemplo, que uma mulher, quando ela frequenta um transporte público coletivo, aquela pessoa que está assediando, que está importunando sexualmente, normalmente ela não conhece, é um transeunte. Ele está ali frequentando o ônibus, pratica aquele ato sexual naquele momento, mas na primeira oportunidade ele vai tentar escapar. E aí, se ela tiver a oportunidade de clicar nesse botão para pedir ajuda, é super relevante, é mais uma estratégia. Como também nós temos também, desenvolvido pelo Sistema de Segurança Pública, o aplicativo Salve Maria Maranhão. Aí, através desse aplicativo, mesmo que a mulher esteja no ônibus em movimento, se ela acionar o aplicativo porque precisa do atendimento da polícia urgente, ela clica no aplicativo, confirma que quer chamar a polícia e uma viatura vai ser encaminhada com prioridade, porque o aplicativo ele consegue localizar onde a mulher está. Esse aplicativo Salve Maria, ele está disponível em várias cidades aqui do nosso estado, aqui na ilha toda e em grandes municípios também do interior do estado e se expandindo. Então, assim, o que a gente puder buscar de estratégia para poder facilitar a vida da mulher, para poder fazer com que ela consiga alcançar e também as outras pessoas que queiram intervir, é super válido. Como também, por exemplo, também já aproveitando a oportunidade, também divulgar, além do aplicativo Salve Maria Maranhão, o 181. O número 181 é o número para denúncias anônimas. Então, assim, eu quero denunciar que minha vizinha está apanhando, mas eu não quero dar minha cara naquela situação. Então, aí uma alternativa é essa, ligar, comunicando, dona fulana de tal mora aqui do meu lado, todo final de semana o marido dela chega bêbado e promove violência contra ela, não poupa as crianças de presenciar a situação de violência. É mais uma possibilidade. Ou seja, sempre é um histórico, né, a narrar? Sempre tem um histórico. Normalmente, em todas essas situações de feminicídio que acontecem, não é apenas, nunca teve nada. Sempre as testemunhas, as pessoas que são ouvidas, sempre tem uma história para contar de violência anterior. Doutora Kazumi, tem uma outra questão também que se tornou com os meios de comunicações evoluindo para as redes sociais. Nós temos essa questão da exposição de mulheres que não querem certo relacionamento, encerram certos relacionamentos e os ex-companheiros, por terem se sentido abandonados ou rejeitados, expõem fotos íntimas, ou seja, isso é também uma prática também que está se tornando comum e absurda. Recorrente, verdade. E a gente sabe que com o avanço dos tempos, né, a gente sabe que hoje em dia a gente é muito focado em mídia social, em rede social. Então, alguns, como forma de vingança por aquele término de relacionamento, por exemplo, eles buscam essa alternativa de querer se vingar, de machucar a mulher, né, não exatamente fisicamente, mas machucar na dignidade, na honra daquela mulher, divulgando fotos íntimas, vídeos íntimos daquela mulher com quem ele se relacionou e que ela permitiu que fossem feitas aquelas fotos
tudo mais, porque tinha uma relação de confiança com aquela pessoa com quem ela teve um relacionamento durante certo tempo. Mas também, às vezes, também há aqueles casos em que a mulher sequer autorizou, mesmo numa relação íntima, mas aí ele se aproveitou, registrou fotos, registrou vídeos, e aí depois, no término de relacionamento em que ele não aceitou aquela situação, ele, como forma de vingança, divulgou em redes sociais aquelas fotos, aqueles vídeos íntimos. Então, isso para a mulher é devastador, porque aí ela sabe que se esses vídeos e essas fotos vazarem, as pessoas, como são muito machistas, homens e mulheres, não vão dizer, que cara cafajeste, que homem cafajeste. Né? Não vão pensar assim. O que eles vão pensar? Vão julgar aquela mulher. Mas ela permitiu. Mas olha o que ela fez, olha o que ela fazia. Com os seios de fora, com isso, com aquilo. Aí vão começar a julgar aquela mulher. Então, ela sabe que o julgamento das pessoas diante de uma publicação como essa é devastador para a vida dela. As pessoas não vão ter interesse em saber quem é aquele homem que foi cafajeste em divulgar fotos e cenas íntimas. Vão julgar o comportamento daquela mulher. Correto. Então, também há muito de hipocrisia também. Doutora Kazumi, esses dias eu comentava a respeito de uma outra ação de violência contra uma mulher aqui, e fiz comentário a respeito dos grupos reflexivos que existem no âmbito da Justiça, do Judiciário no Estado do Maranhão e até do Ministério Público. Eu disse, olha, esses grupos eles precisam ser ampliados. Sim. Porque o cara que bate na mulher, que agride, ele precisa ser, não é reeducado, ele precisa ser domesticado. Domesticado, porque a brutalidade, o ato brutal de agredir uma mulher, geralmente mulheres frágeis, que têm proporcionalmente menos força do que um homem, ou seja, e de uma forma covarde, o cara tem que ser domesticado novamente. E esses grupos reflexivos, eles parecem que apresentam resultados satisfatórios? Apresentam resultados altamente satisfatórios. Inclusive, há um grupo reflexivo que foi uma iniciativa da Vara de Violência Doméstica e Familiar desde 2008, que é o Grupo Reflexivo, e agora, mais recentemente, também o Ministério Público também ele ampliou esse número de grupos reflexivos. Há várias outras cidades, inclusive aqui também, além da capital, vários outros municípios do interior do estado que têm promovido essa difusão desses grupos reflexivos, inclusive não esperando que o processo finde para encaminhamento para o grupo reflexivo. Já há uma tendência de que haja um encaminhamento desses homens para grupos reflexivos logo por ocasião em que a mulher pede medida protetiva de urgência. E então, verificando aquela situação, ela pede esse encaminhamento para o grupo reflexivo e aí, tendo na cidade aquele grupo, aquele homem é encaminhado lá para fazer aquelas reuniões com os assistentes sociais, com os psicólogos, com outros homens também que passaram por aquela situação de violência, para que eles consigam ter uma autoavaliação sobre que tipo de relação eles estavam construindo, que tipo de masculinidade ele tem desenvolvido, né, que a gente fala muito hoje em dia em masculinidades tóxicas e tudo mais, para que ele tente, nos outros relacionamentos que ele vir a formar, para ter relacionamentos mais saudáveis, ter relacionamentos que respeitem o espaço e a vida do outro, enfim. Então, é uma iniciativa super válida. Tudo isso tem que ser feito porque, como eu coloquei, o problema é complexo. Então, se o problema é complexo, não tem só uma solução. Como também não tem só um tipo de mulher. Vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai alcançar todas as mulheres. Não. Por exemplo, a própria alternativa do Salve Maria Maranhão. Ótimo, vai alcançar um número bem considerável de mulheres, mas delegacia online, medida protetiva online. Mas para aquelas mulheres que não têm acesso a um telefone celular, smartphone, que moram num local onde não tem uma internet boa, ela não vai conseguir já ter acesso a essa estratégia. Por isso é importante de que o Estado ele customize o tipo de política pública que ele quer fazer para alcançar as diversidades de mulheres que a gente tem, a fim de que a gente consiga evitar que novos feminicídios venham a acontecer. Doutora Kazumi, eu estou observando que a senhora está com muita energia no São João. Estou acompanhando que a senhora tem circulado, tem comparecido a vários locais de arraiás, de onde estão acontecendo a concentração de pessoas para divulgar as campanhas de combate à violência contra a mulher e proteção às mulheres. Como é que está sendo intensificado esse trabalho da Polícia Civil, da sua delegacia? Exatamente, isso também é mais uma estratégia que nós temos, né? Além de sempre com a parceria com a imprensa, especialmente vocês são o nosso braço forte, para que a gente consiga alcançar mais homens e mais mulheres nessa luta. E aí também, aproveitando que a gente sabe que o São João é uma das grandes, acho que se não a maior festa que nós temos aqui no nosso estado,
levar para as mulheres que ali frequentam esses espaços públicos material informativo sobre o que é violência, quais os tipos de violência, identificar quando está na hora de pedir ajuda, porque a situação já está ficando grave cada vez mais, os canais de denúncia, os locais que ela pode procurar. Então, a gente tem feito isso, na verdade, agora especificamente esse ano, desde maio, que a gente está com esse trabalho. A gente começou no Maranhão de reencontros, agora durante esse período de São João a gente tem visitado vários arraiais. E agora no mês de julho ainda vai ter o trabalho realizado também nos interiores, porque vai ter também arraial também em Barreirinhas, Imperatriz, Caxias. Pinheiro, Caxias, Timon. Então a gente também pretende também expandir também para essas outras cidades também, onde vai ter esse tipo de festividade. Tá certo, doutora Kazumi, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa. E eu creio que a sociedade, aquela sociedade que pensa diferente dos homens agressores, dos homens violentos, também agradece o seu trabalho, o trabalho das delegadas, todos os órgãos que estão envolvidos nessa rede de proteção às mulheres e contra a violência de gênero, contra a violência contra a mulher, também agradece pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por estar conosco. Da mesma maneira, a gente agradece porque a imprensa, como eu coloquei, é fundamental para que a gente consiga alcançar cada vez mais mulheres e homens e a fim de que a gente consiga reduzir esses índices que são tão alarmantes e que afetam tanto as nossas vidas atualmente e das futuras gerações se nós não fizermos nada agora. Conversei com a delegada da Polícia Civil do Estado do Maranhão, Kazumi Tanaka. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela atenção. Eu volto já depois do intervalo com o nosso Linha de Frente. Aguarde um instante só.